Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Podemos nos sentar antes da pregação. Por gentileza, o carro Polo cinza, placa CIM 1658. Placa 1658, carro Polo, está atrapalhando a saída do carro da garagem de alguém. Por favor, o dono dirigir-se ao local. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos hoje para celebrar a festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo, festa na qual nós confirmamos na nossa fé a vinda do Espírito Santo e somos agraciados por essa vinda com os dons que Ele nos confere. Cada um de nós somos um dom do Espírito Santo. Por isso, a primeira mensagem de hoje, desta celebração, Jesus diz assim: "A paz esteja com vocês." Ele falou isso aos 12 apóstolos e diz hoje isso a cada um de nós. Por isso nós temos que ter a certeza: somos um dom do Espírito Santo. Estamos neste mundo para sermos mensageiros da paz do Cristo ressuscitado. Aquele que arrancou o medo do coração dos discípulos, aquele que arranca o medo do nosso coração e coloca ali a certeza da fé. Pela fé, nós confirmamos aquilo que Jesus nos fala: seremos anunciadores da paz. Tirando o medo, nos tornamos seguidores de Cristo. Seguidores que, alimentados pelos dons do Espírito, são capazes de, no mundo, manifestar todas as graças que Deus confere a cada um de nós. Graças essas que São Paulo, na segunda leitura, diz: dons do Espírito Santo, não para a nossa edificação pessoal, mas para a edificação da comunidade, para o crescimento da comunidade. Por isso hoje Paulo, na festa de Pentecostes, nos alerta: temos o dom do Espírito Santo, pedimos este dom, mas ele não deve ser para o nosso engrandecimento pessoal, para que nós estejamos em evidência diante dos outros. O dom do Espírito Santo nos é dado para que a comunidade cresça, para que os irmãos cresçam. Não é para a minha única edificação, senão não será um dom do Espírito Santo. Nós temos que nos lembrar muito disso. Quando fazemos na comunidade, seja o que for, nós fazemos para Deus. Não fazemos para mostrar o nosso trabalho, mas fazemos para que a comunidade cresça, como diz São Paulo, para que ela se torne um só corpo, onde todos nós iremos formar, através dos nossos dons, este corpo, onde Cristo irá se manifestar com a grande graça que Deus nos dá. Por isso Paulo vai dizer: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e ele é dado para que seja manifestado a graça de Deus a toda a comunidade. Por isso, cada dom que eu tenho, eu coloco a serviço da comunidade. Cada dom que o Espírito confirma no meu coração, eu devo imediatamente oferecer isso como serviço à comunidade.
Serviço que deve levar esta comunidade ao entendimento. Primeira leitura de hoje. A leitura de Lucas nos narra a primeira festa de Pentecostes. Estavam os discípulos reunidos, o povo estava reunido, e eis que o Espírito é derramado em forma de línguas de fogo. E cada um começa a anunciar as palavras do Evangelho, e todos os que lá estavam começam a entender a mensagem, cada um na sua língua. O que é de admirável nesta leitura é a capacidade que o Espírito tem de fazer com que pessoas tão diferentes consigam compreender a mensagem do Evangelho. Tanto que há um certo espanto. Mas esses homens que estão falando não são galileus? Como eu entendo a mensagem que eles estão falando na minha língua? Porque o Espírito é aquele que traz o entendimento. E o entendimento ele começa entre nós. Entre cada um de nós. Se a gente parar para observar como duas pessoas, por que duas pessoas discutem? Porque uma não escuta a outra. Porque não abrem o coração ao entendimento. Quando uma para, o entendimento começa a acontecer, a briga começa a parar. O Espírito é aquele que traz essa calma ao nosso coração para que a gente entenda, para que a gente compreenda a que chamado Deus me fez. O que é que Ele está pedindo? Quando Ele me deu este dom do Espírito Santo, o que Ele quer disso? O que Ele quer que eu faça? Por isso é preciso compreender na nossa vida. Quando a leitura diz que cada um compreendia na sua língua, ou seja, cada um compreendia do seu jeito, da sua maneira. Cada um de nós aqui somos diferentes no agir, no pensar, no fazer, mas lembre-se, é o Espírito que faz tudo isso em nós. E isto Ele faz para que haja uma unidade, para que todos possam se entender, se compreender, e assim a comunidade possa crescer. Crescer na caridade, crescer no amor, crescer na compaixão. Lembra o final do Evangelho? A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. Nós somos agraciados pelo dom do Espírito para sermos sinal do perdão de Deus no mundo em que nós vivemos. Esse mundo muitas vezes tão marcado pela raiva, pelo ódio. Jesus diz no Evangelho: seja sinal do perdão, da compaixão. Um mundo marcado pela incompreensão, pela intolerância. Diz a primeira leitura: sejamos sinais do dom do entendimento. Olhar para o outro e entender. Ali está o Filho de Deus. Ali está alguém que, como eu, traz no rosto a aparência de Deus, a semelhança de Deus. Por isso, tudo que eu fizer até ao meu irmão, estarei fazendo a Deus. E isso nós compreendemos através do Espírito Santo, que sonda o nosso coração, que busca no nosso coração as coisas boas, transformando em dons para que o mundo possa acreditar. A nossa missão é fazer que, através dos dons do Espírito Santo, o mundo creia que Jesus é o Senhor, é aquele que conduz a nossa vida, conduz o nosso caminho. Por isso hoje nós estamos aqui. Por isso hoje nós manifestamos os dons do Espírito Santo na nossa alegria, no nosso cantar, no nosso rezar, na procissão que foi realizada até a igreja, em todos os símbolos que a gente vê, as coroas, as bandeiras, tudo manifesta a graça do Espírito Santo. Mas essa graça ela é manifestada hoje a cada um de nós, para que ao sairmos daqui nós manifestemos essa graça ao mundo aí fora, começando nas nossas famílias, começando dentro de casa, começando a trazer todos esses dons que Deus nos dá, a sabedoria, a inteligência, o amor, a caridade, trazer tudo isso para dentro da nossa casa e dali levarmos ao mundo em que vivemos. Amanhã eu tenho certeza que cada um
vai de manhã cedo levantar, vai trabalhar, alguns irão para a escola, as mães ficarão em casa. Lembre disso. Aonde quer que você esteja, você é dom do Espírito Santo. E se você é dom do Espírito Santo, você tem que manifestar isso. Não tranque as representações do Espírito, elas sempre nos dá a dimensão da liberdade. O Espírito é vento que sopra, ninguém segura o vento. O Espírito é a água que corre, ninguém segura a água que corre. Todas as representações bíblicas do Espírito vão nos dizer: o Espírito é livre para agir na nossa vida. Assim também nós somos livres, porque somos filhos de Deus. Pelo Espírito Santo somos levados a conduzir o mundo ao conhecimento da graça e do amor de Deus. Então vamos agora, em um instante de silêncio, baixar um pouquinho a nossa cabeça. Há uma diversidade infinita de dons.